Então o oficial estava doente, né? Eu vim aqui para substituí-la. E eu vim em agosto de 93. Nesse período saiu o concurso. Foi o segundo, 92, acho que foi o primeiro. Logo na sequência foi 94, foi o segundo concurso. Aí eu prestei o concurso e fiz a escolha por Veracruz. E Veracruz é bem próximo de Marília, né? Então aqui não tem muita oportunidade de trabalho, essas coisas, não tem indústria, né? O pessoal mais trabalha em Marília, mas desenvolveu bastante a zona rural em razão das pequenas propriedades terem sido vendidas. Diminuiu, né, um pouquinho a população de quando eu cheguei, mas a cidade melhorou, hoje é uma cidade bonita, né? Para nós, para serventias judiciais, foi bom, né? É uma fonte a mais de renda, né? Faz inventário, divórcio, ata notarial para o uso capião, carta de sentença que nós podemos fazer. Eu acho bom, entendeu? Sou, inclusive, falava de Veracruz na novela, né? Então, assim, e o Benedito Rui Barbosa morou aqui, a mãe dele tinha uma pensão aqui em Veracruz. E ele viveu isso na época e depois ele transformou a história da cidade que aconteceu aqui para a novela. Então, quem viu a novela na época ou tiver curiosidade de ver, é uma história que aconteceu aqui. Aqui na cidade eu não tenho sobrenome, né? Meu nome é Silvio Osmar Martins, mas na realidade a gente é conhecido, aqui eu sou conhecido como Silvio do Cartório. Eu acredito que fosse lembrado como Silvio do Cartório, entendeu? Meu nome é Silvio Osmar Martins, a ocupação atual, sou oficial do cartório, né? Nasci dia 27 de dezembro de 1956, Terra Rica, estado do Paraná. Bom, eu nasci em Terra Rica, estado do Paraná, região oeste do estado do Paraná. Meu primeiro emprego foi numa farmácia, depois fui para uma marcenaria e com 14 anos eu entrei no cartório de registro de imóveis de Terra Rica. Depois, em 1973, eu vim para mudei para Exaporã, uma cidade próxima a Marília. Depois nós mudamos, em 74, vim para Marília. E em julho de 1975, comecei a trabalhar no Registro Civil de Marília. Então, na realidade, minha vida de cartório começou lá no Paraná. Depois de Marília, em 93 eu fiz o concurso, passei, em 94 assumi aqui em Veracruz. A história é essa. Eu não terminei, eu comecei e fiz 2 anos e meio. Depois, por motivo ou outro, acabei deixando a faculdade. Então, tenho o direito à faculdade incompleta. Comecei no Paraná e do Paraná vim para cá, depois vim para Exaporã. Exaporã não tinha lugar para trabalhar, vim para Marília. Aí, como eu já tinha trabalhado lá em Terra Rica no cartório, fiz alguns testes, fiz um teste em um cartório e fiz no Registro Civil de Marília. Aí me chamaram e estou até hoje. Eu vim aqui então o oficial estava doente, né? Eu vim aqui para substituí-la. E eu vim em agosto de 93. Nesse período saiu o concurso. Foi o segundo, 92, acho que foi o primeiro. Logo na sequência foi 94, foi o segundo concurso. Aí eu prestei o concurso e fiz a escolha por Veracruz. Como eu já estava aqui, passei, a minha nota era cartório de segunda, né, que é aqui. Eu acabei ficando por aqui. E estou aqui até hoje, desde 94. Mudou bastante a rodovia, que era uma rodovia simples, né, pista simples, não tinha essa de mão dupla hoje, né, então aqui é uma região cafeeira, né, tem bastante café, na época tinham pequenas propriedades. Aí os grandes normalmente foram comprando as propriedades pequenas, né? Hoje são grandes propriedades aqui. Ainda existem algumas pequenas, né? E Veracruz é bem próximo de Marília, né? Então aqui não tem muita oportunidade de trabalho, essas coisas, não tem indústria, né? O
pessoal mais trabalha em Marília, mas desenvolveu bastante a zona rural em razão das pequenas propriedades terem sido vendidas. Diminuiu, né, um pouquinho a população de quando eu cheguei, mas a cidade melhorou, hoje é uma cidade bonita, né? Mas o pessoal daqui, eu normalmente trabalho em Marília ou trabalho em Garça, que são as duas cidades mais próximas daqui. Quando começou a gratuidade, eu estava aqui já no começo eu estava aqui em Veracruz. Então peguei aqui. Mas aqui a demanda é pouco, né? Eram poucos registros, a maioria registrava em Marília. Mas começou aqui, aí teve a luta de vários companheiros na época, Guedes, né? Bastante Mateus, o Parra de Marília, o pessoal aí. Lembro bem do Guedes, que o Guedes era o civieiro que incorporou a briga aí para ajustar. Teve várias reuniões na cidade de Ribeirão Preto, eu fui em quase todas, então foi movimento para a gente tentar sobreviver ao registro civil. Isso, a ARPEN, as entidades de classe em si, a ARPEN na época colaborou bastante, né? Foi uma das associações que ajudou bastante a conseguir o que o registro civil é hoje. Mas se não fosse a ARPEN e tal, Guedes principalmente, que Oscar de Ribeirão Preto, várias pessoas aí, Simval de Araraquara, que encamparam a luta aí para o registro civil sobreviver. Eu não estou acompanhando bem a questão de concurso, né? Porque eu passei, depois tentei mais em 2, não consegui, porque aí já tinha a molecada fazendo os cursos por aí, então ficou muito concorrido. Mas eu acho válido, né? Porque antigamente os cartórios vinham de pai para filho, né? E quanto mais colocarem profissionais com competência para gerir e administrar os cartórios, melhor. Eu peguei do princípio, porque no Paraná era tudo à mão, né? Lá era registro de imóveis, os registros, antigamente, lá na época, eram umas transcrições, era tudo à mão, né? Quando eu ingressei no registro civil em Marília também, os livros ainda eram à mão. Em 1976, quando entrou em vigor a lei dos registros públicos, nós começamos o livro de folha solta datilografado. Depois eu assumi aqui em Veracruz, aqui também os livros de escrituras eram todos à mão. A parte de registro civil já era datilografado de folha solta, então tive que implementar a parte de informática, do cartório, tudo. E assim, a evolução, né? São outros tempos hoje. Hoje a gente faz CRC Nacional, faz escritura, procuração pelo e-notariado, é muito bom. A tecnologia só ajuda a gente. A tecnologia veio para aprimorar, né? Porque antigamente o que tem de erro aí, a gente vai tirar a certidão de nascimento, às vezes o escrivão da época entregava a certidão e depois deixava para passar o assento de nascimento no livro, deixava em branco, entregava a certidão e depois ia passar. Aí a pessoa vem tirar uma segunda vida, a pessoa ainda tem um registro antigo, aí você vai confrontar com o que está no livro, está tudo totalmente diferente, entendeu? Então a tecnologia não, você entrega para a pessoa, o que está entregue tem a cópia aqui no cartório, então ajudou e ajudou bastante. Para nós, para serventias judiciais, foi bom, né? É uma fonte a mais de renda, né? Faz inventário, divórcio, ata notarial para o uso campeão, carta de sentença que nós podemos fazer. Eu acho bom, entendeu? O judiciário está, acho que meio a gente vai lá no fórum, os cartórios têm poucos funcionários, né? Então, desde que a gente faça com segurança jurídica certinho, é bom, eu vejo muito bom. Eu tenho alguns amigos, né? Eu tenho em Marília o Parra, eu trabalhei lá por 19 anos, comecei lá com ele trabalhava lá, o Parra era escrevente. Tenho amizade com o Fábio, né? De Pompeia, que é registrador civil de Pompeia,
e alguns aqui mais próximos. Mas a gente sente falta disso, porque mais não que é mais antigamente, mas nos outros tempos, os escrivães eram mais unidos. Final do ano, e, por exemplo, em Marília, todas as serventias se reuniam, faziam churrasco e tal, de fim de ano, né? Hoje isso acabou, cada um, lógico, são outros tempos, outras demandas, outras ocupações, cada um tem seus afazeres, né? Mas assim, eu sinto falta disso, de uma integração maior entre os oficiais. Não importa a natureza, né? Mas ficou muito registrador de imóveis de um lado, o tabelião do outro, o registrador civil de outro, entendeu? Antigamente tinha mais uma integração entre todas as naturezas dos cartórios, entendeu? Sim, a pandemia atrapalhou bastante. A gente tinha plantão, né? Eu fiquei de plantão aqui, mas atrapalhou bastante. Tinha que fazer nascimento, óbito, né? Principalmente óbito, né? Que foi um grande problema, apesar que aqui é uma cidade pequena, mas o óbito pode ser registrado onde a pessoa faleceu, onde residia, então eu estava aqui todos os dias praticamente, na época que não podia atender, mas estava no plantão, estava aqui dentro com o telefone, deixei o número do celular na porta, mas foi difícil, foi uma época difícil, para todo mundo, né? A história que tem uma história, que acho que eu já até contei numa revista da UEPEM, tem a novela Rei do Gado. Quem escreveu a novela foi o Benedito Rui Barbosa, né? Ele morou aqui em Veracruz e teve uma história de uma família, duas famílias aqui na época. Não vou falar o nome porque hoje é complicado. Mas então a novela do Rei do Gado foi de um evento que aconteceu lá atrás, de uma família aqui, passou inclusive, falava de Veracruz na novela, né? Então assim, e o Benedito Rui Barbosa morou aqui, a mãe dele tinha uma pensão aqui em Veracruz, e ele viveu isso na época e depois ele transformou a história da cidade que aconteceu aqui para a novela. Então, quem viu a novela na época, ou tiver curiosidade de ver, é uma história que aconteceu aqui. Eu tenho 3 filhos, né? Casei em Marília, tenho 3 filhos. 2 moram em São Paulo, se formado, um é advogado, o outro se formou em TI, e a filha do meio, uma menina, médica, mora em Marília, trabalha em Marília. Fui casado, separei, né? Hoje estou com uma outra mulher. Enfim, família boa, meus pais já faleceram, a formação mais rígida lá atrás, né? Mas família boa, todos os filhos encaminhados, graças a Deus. E a gente vai vivendo aí, tocando. Já tenho tempo para aposentar, mas ainda não pretendo aposentar, quero continuar trabalhando. Isso, tem uma neta que hoje, inclusive está fazendo aniversário hoje, está completando 17 anos hoje. Só uma neta. Os 2 que moram em São Paulo são casados, mas ainda não têm filhos. Hoje, atualmente, eu não estou fazendo nada, dou uma parada. Porque eu tive, um ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu tive um linfoma, né? Então passei o ano de 2024, 2025 fazendo tratamento, precisei fazer um transplante das células tronco, né? Mas graças a Deus estou bem, o linfoma está em remissão. Mas eu jogava futebol, jogava biribol, fazia caminhada, academia, tudo certinho. Mas depois da doença para cá preciso fazer, tenho indicação médica para fazer, mas estou meio preguiçoso, não estou fazendo muita coisa não. Uns alongamentos em casa, uns pezinhos, mas muito pouco. O momento é bom, né? Acho que o cartório, não sei se nós vamos sobreviver no futuro com o avanço da tecnologia, né? Mas a gente está, pelos últimos provimentos do CNJ, da Corregedoria, os cartórios estão se preparando para o futuro, para a época da tecnologia. Talvez pode o cartório acabar fisicamente, mas vai continuar funcionando, nem que for por online, né, do jeito que já tem o e-notariado, o CRC nacional. Mas o momento é bom.
A gente tem um volume bastante de serviço, né? Precisava mais desburocratizar, né, para ajudar o próprio cidadão brasileiro, que é muita burocracia ainda. Eu acredito que sim, porque hoje já, por exemplo, transferência de veículo já não precisa mais fazer no cartório, né? Uma procuração a pessoa pode assinar online. Casamentos tem alguns lugares que já pode fazer. Eu acredito que sim. Acho que para registrar a criança já pode fazer o registro na maternidade, né? Aqui não é o caso porque nem tem, mas nas cidades grandes, Marília, Presidente Prudente, essas coisas já fazem na maternidade. Eu acredito que sim, que o futuro vai acabar. É que nem banco hoje, pouca gente vai no banco. Eu não lembro a última vez que eu entrei num banco. Acredito que o caminho vai ser esse. Aqui não tem, porque aqui não tem um hospital. Então todos os nascimentos daqui de Veracruz nascem ou Marília ou Garça. Vai para Marília ou Garça. As pessoas registram as crianças aqui ainda quando não coincide do registro civil e na maternidade, né? Então eu faço aqui 4, 5 nascimentos, registro 4, 5 nascimentos por mês, mas nasce mais gente. Até porque a lei mudou também, como a pessoa fez todo o pré-natal aqui da criança, tudo, aí nasce em Marília, no caso. Ela pode optar a naturalidade de Veracruz ou Marília. A maioria opta por colocar que nasceu em Veracruz, que a pessoa é daqui, a criança só foi lá em Marília, a mãe só foi em Marília para dar à luz à criança, porque aqui não tem hospital, entendeu? Então, e até porque ajuda o município a questão do auxílio aí para a prefeitura. Porque aqui não nasce mais ninguém. Na cidade, às vezes acontece de ter um parto normal aí que não deu tempo de ir para Marília. Mas a maioria, tudo Marília ou Garça. A maioria é Marília. Aqui na cidade, eu não tenho sobrenome, né? Meu nome é Silvio Osmar Martins, mas na realidade a gente é conhecido, aqui eu sou conhecido como Silvio do Cartório. Eu acredito que fosse lembrado como Silvio do Cartório, entendeu? Mas é isso, e pessoal, os amigos que eu tenho são poucos hoje, né, em razão, a maioria das serventias estão pelos novatos, né, que vieram de concurso. Na região tem poucos aqui, o Parra, que é de Marília, o Fábio, Pompeia, o Géres de Herculândia, não sei se o Géres aposentou também. Esses aí eram os mais antigos, né? Mas é isso, normalmente vou ser lembrado como o Silvio do Cartório.